mas aos 57 anos eu estou mudando a minha vida. E se a gente soubesse disso a vida toda, a gente não deixaria de fazer tantas coisas. Dia 29 eu completo 57 anos. Quando eu digo que essa é a melhor fase da minha vida, que essa é a fase que Deus preparou para mim, as coisas mudaram, as coisas melhoraram, coisas que você dava tanta importância, que não eram importantes, mas que você, nossa, punha tantas dificuldades para você realizar, e hoje você vê que é mais, parece que é mais simples, mas não mais fácil. Tranquilidade, você não fica mais tão afoito. É uma idade que te leva mais a reflexões mais tranquilas. Tem coisas que ainda você tem aquele medo, mas só que hoje o medo já não te domina mais. E tem coisas que se você não conseguiu quando você era adolescente, que você deixou passar, tem coisas que você não pode mais fazer. Existem coisas que só naquele tempo você poderia ter feito. Quando a gente começa a deixar as oportunidades passarem, a gente precisa rever algumas coisas na nossa vida. E essa é a idade que você começa a se sentir mais leve. A única coisa que muitas vezes pesa são as realizações não feitas, coisas que você poderia ter feito e você não fez. Muitas vezes eu deixei os meus temperamentos dominarem as minhas vontades. Eu sou melancólica com fleumática. Eu acho que não tem mistura de temperamento mais difícil que o meu. O melancólico quer fazer perfeito demais. E o fleumático não quer fazer. Ele te segura, porque ele tem medo de se expor, ele não tem a coragem de se expor. E o melancólico, ele não quer se expor, se não for para sair bem feito. E nós somos sujeitos a errar. Nós nada garante na nossa vida que tudo vai sair 100%. E se a gente fizer somente porque a gente tem a certeza de que 100% vai estar certo, quem me garante, quem te garante que vai sair 100% correto? A gente não deixaria de fazer tantas coisas por medo. Gente, eu deixei passar muitas coisas na minha vida, mas hoje eu procuro ir com medo e sem coragem. Porque se eu esperar ter coragem, e se eu esperar o momento certo, se eu esperar, porque eu sou cheia de querer esperar ter, eu deixei passar de fazer muitos vídeos para o YouTube porque eu ficava esperando o motivo certo, a conversa certa, e eu falei: não, agora eu vou pegar o microfone e vou sair falando o que eu quiser, sem medo. Se as pessoas me ouvirem, vai ser maravilhoso. Mas se muitas pessoas não quiserem me ouvir, tá tudo bem, porque todo mundo tem o direito de querer te ouvir ou não te ouvir. As pessoas têm todo o direito de gostar de você e de não gostar de você. Tá tudo bem. Mas o importante é você ir e deixar as coisas acontecerem, deixar as coisas fluírem, porque você pode mudar a sua vida, você pode mudar a vida de alguém através daquilo que você está falando. E tantas coisas poderiam já ter sido ditas que não foram. Então hoje sabe, eu me policio muito, eu fico, ai, eu tô sem coragem. Vergonha ainda tenho? Muito. Eu sempre tive muita dificuldade em me expor. E o que eu mais amo é falar sobre Deus.
Porque falando sobre Deus, ele é perfeito. Não existe coisa mais perfeita do que falar de Deus. Que tudo sai certinho, tudo é maravilhoso. Agora, quando você vai falar de você, consegue, eu pelo menos, eu não consigo ver as minhas qualidades. Eu consigo ver os meus defeitos. Que nada que eu faço está bom. Você carrega um peso e chega uma hora que você fala, ou você põe para fora, ou você fica carregando um monte de bagagem de coisas boas que você poderia ter dito para as pessoas, você poderia ter melhorado o dia de alguém, e você fica aí, ó, guardando para você. Não vou mais ter medo. Me deu vontade de falar? Eu vou falar de forma simples, mas eu vou falar. Não tem, ó, o pessoal costuma falar assim, ó, você precisa fazer o básico bem feito. Se você fizer o simples e o básico bem feito, está maravilhoso. E é isso que eu vou fazer. Fazer o simples bem feito, o básico do básico, porque eu sou cheia assim, sabe? Eu acho que é o bom, o perfeito e o melhor. Só que na verdade eu não consigo fazer nada, nenhum. Então eu vou fazer do jeito que eu faço e quem vai me julgar vai ser as pessoas que vão me ouvir, se elas vão gostar ou não. Porque a melhor coisa que eu sempre soube fazer é me julgar. Porque eu sempre achei que as coisas que eu faço não são bem feitas. Gente, eu aprendi a tocar flauta sozinha. Eu até cheguei a fazer algumas aulas. Eu aprendi música com o irmão Silas. Era irmãozinho lá da minha igreja, da primeira igreja que eu participei. E ele me ensinou o básico da música, o ABC, me ensinou a bona. E eu comprei um instrumento que eu me apaixonei. Na época eu comecei com uma clarinete. Aí depois, quando eu conheci a flauta, aí eu falei, ah não, esse é o instrumento da minha vida. E aí eu fui aprender a flauta. Comecei a aprender sozinha. Claro, eu não sei a técnica, eu não sei tudo que eu deveria fazer, tudo certinho, a não ser algumas coisinhas que eu andei pegando no YouTube. Só que agora a minha flauta deu problema, mas eu amo tocar e amo adorar a Deus com a flauta. Mas eu aprendi a tocar flauta sozinha, praticamente. Dei os primeiros sopros, minha família que aguentou, né? Quando eu aprendi, fui aprender clarinete, eu subi em cima do telhado, assim, tinha uma edícula no fundo da minha casa, e eu subia lá em cima e ficava do ré mi fá, e ficava lá tocando aquelas notas, e até eu conseguir tirar o som da clarinete e aprender a tocar as músicas, tudo, né. Aí a flauta foi a mesma coisa. Às vezes me dava vontade de jogar o instrumento longe, porque me dava tontura. Nossa, não era fácil. Você não tinha ninguém para poder te orientar, e nesse tempo não tinha internet. Quando eu comecei a aprender os instrumentos, não existia internet. Então, ou era você ou o professor, e muitas vezes você não estava sempre lá, né, e às vezes o professor não tocava exatamente aquele instrumento. Como era só eu que tocava flauta nesse tempo, não tinha mais ninguém que tocasse flauta. Então eu tinha que me virar. Com tudo que você aprende sozinho, você precisa depois se aperfeiçoar. O que eu quero dizer com isso? Que eu aprendi várias coisas. O meu maior sonho era fazer coloração pessoal. E eu trabalhava no CLT, na contabilidade. E quando foi 2024, eu falei assim, eu tive a oportunidade de fazer a coloração pessoal e estilo pessoal. E em 2025, eu deixei o CLT e falei, bom, agora é hora de
começar a colocar em prática aquilo que eu estudei. E com muita dor no coração, porque eu amava o serviço. Eu falei: "Mas eu vou pedir para sair, porque eu preciso colocar em prática o que eu tanto quero". E aí eu fui, saí e eu trabalhei até novembro de 2024 em 2025. E agora eu estou aí, estou aprendendo, continuo aprendendo e estou indo atrás agora, conseguindo os meus primeiros clientes, e eu tenho certeza que vai dar, já deu tudo certo. As oportunidades vão chegando de acordo com que você se movimenta. Você se movimenta, as coisas vão acontecendo. E na minha cidade não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém que tivesse, a coloração pessoal. E vocês acreditam que esses dias eu fui para resolver umas coisas, eu fui na advogada, né, tirar algumas dúvidas, e ela estava falando para mim de uma moça que ela fez a coloração dela muitos anos atrás, e é da minha cidade, porque ela mora fora, a advogada é de fora, mas ela vem 2 vezes por semana, 1 ou 2 vezes por semana aqui, e deu certo de eu encontrá-la, e aí ela estava me falando, né, ai, me apresentou ela, quer dizer, me deu o contato dela e eu entrei em contato, e foi muito legal. Agora a gente vai tomar um café e vai ser legal. Tô gostando, assim, dessa ideia de ter alguém que pensa como você, e eu tô muito feliz, porque eu vou realizar o meu sonho de trabalhar com a coloração pessoal. E tá sendo assim, ainda tô gerando tudo isso, porque tudo é novo, e você fazer uma transição da sua vida de 20 anos numa profissão e você ir para outra é difícil. Para algo mais leve, que que mora dentro de mim já há muitos anos, prática aquilo que eu sempre quis. E isso é muito bom, gente. Nossa, isso é libertador. Você conseguir pôr para fora aquilo que você sempre desejou lá dentro é muito bom. Mais ou menos isso. E tá sendo muito bom. Essa fase tá sendo muito importante. Eu sou muito tímida. E eu não sei. Olha, pra mim conversar aqui com vocês tá sendo difícil. Mas a gente precisa ter coragem de colocar pra fora aquilo que a gente tem dificuldade dentro, não é? A gente precisa chegar uma hora que a gente tem que pôr pra fora. E é isso, gente. Hoje é um primeiro vídeo, é um pouco de desabafo. Não sei se eu consegui passar alguma coisa para vocês, mas é isso que eu quis dizer, que hoje, com essa idade, eu estou conseguindo me sentir mais leve, tão bonita, que muitas vezes a gente não valoriza essa fase da vida, mas é uma das fases mais lindas e a gente precisa viver.